Agora 3h39, de volta com o Estúdio CBN desta terça para falar agora de economia. Isso porque uma pesquisa da Genial Quest revelou que o poder de compra dos brasileiros diminuiu 63% na comparação com o ano passado. É muita coisa. E aí, para tentar economizar aqui em Campinas, a população tem apostado em programas de fidelidade para conseguir comprar mais com menos dinheiro, né? Menos poder de compra. Atualmente, são cerca de 379 mil clientes realizando alguma transação em uma plataforma de pontos que tem esse programa de fidelidade, o que representa um crescimento de 70% de usuários, isso só no ano passado. Sobre isso, a gente conversa agora com o Rafael Rapp, ele que é diretor de varejo da Dots, que é essa plataforma, e fala conosco então sobre essa mudança aí de comportamento do consumidor. Rafael, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Muito obrigada por nos atender. Boa tarde, tá? Tudo bem? Tudo bem? Bom, Rafael, é basicamente aí para o consumidor que tenta fazer uma economia, tenta manter, né, o mesmo poder de compra com a mesma renda, tudo mais caro. Esses programas de fidelidade podem ser uma alternativa para a economia? Sem dúvida podem. Acho que o consumidor está vivendo, isso é cíclico no nosso país, né? A gente vive ciclos de economia, de inflação, de juros altos, de dificuldade de acesso a crédito, e isso impacta diretamente no comportamento de compra e no comportamento de consumo dos consumidores, e isso é refletido diretamente no varejo. Então, quando um varejista ele passa a oferecer benefícios, ele passa a oferecer mais formas de aumentar o poder de compra desse consumidor, esse varejista tende a ter um diferencial competitivo, tende a ter a preferência desse consumidor. Hoje a gente vê o impacto disso, dessa redução do poder de compra para o consumidor, a gente vê quando o consumidor substitui a marca que ele prefere, começa a buscar outros produtos alternativos, reduz o consumo ou até mesmo deixa de consumir. Um outro reflexo também é o consumidor começar a buscar outros formatos. Então, ele deixa de ir naquele varejo, naquele varejista, supermercado que ele está acostumado, que tem um serviço diferenciado, que ele gosta, ele começa a buscar atacado, começa a buscar atacarejo, começa a ir em feira, porque na feira ele tem a opção de pechinchar, negociar, vai no fim da feira, paga mais barato, anota, consegue pagar quando tem dinheiro. Então a gente vê o consumidor ali literalmente se virando para conseguir manter a mesma cesta de compras que aumenta muito ano contra ano. Dividindo um dado aqui com vocês, assim, a cesta de compra do consumidor ela aumentou entre 11% e 20%, quase 23% ano contra ano. E esse aumento é muito concentrado nas principais cidades do país, nas grandes capitais, onde o custo de vida fica muito mais caro. E quando esse custo de vida também fica muito mais caro, ele afeta de forma diferente as diferentes classes que a gente tem, né? O impacto da inflação, que embora controlada ali na casa dos 4, 5% que a gente vem vivendo, ela tem um impacto numa família de uma classe alta, mas ela tem um impacto muito maior numa família de uma classe C e D. Então, o consumidor começa a buscar novos hábitos, alternativas, e o grande diferencial para o varejista nesse momento é, primeiro, como que ele se aproxima desse consumidor, como que ele oferece um benefício extra que pode virar dinheiro, de fato, literalmente ali para o consumidor, pontos para que esse consumidor compre mais com pontos, e mais acesso a crédito, mais dinheiro, que ele possa sair com um carrinho mais cheio, de voltar a ter a proteína que ele gostaria na mesa dele, ou voltar a ter a marca que ele gostaria na mesa dele. E quando a gente fala dos programas de fidelidade, o programa de fidelidade tende a reunir todas essas ferramentas e organizar, e te conectar com o consumidor, mostrar benefícios, entregar benefícios para o consumidor, entregar esse poder de compra maior para o consumidor. Rafael, a gente pode dizer que esse número poderia ser maior porque quem tem um pouco mais de tempo ou tem um pouco mais de entendimento de plataformas online, né, de digital, na verdade, às vezes vai parar para fazer um cartão para ter esse desconto, né, para ter essas vantagens. E muitas vezes a pessoa vai comprar num tempo assim muito
curto, aí às vezes é pensado, você tem o cartão? Não, eu não tenho, tal, eu não vou fazer, eu estou com pressa. Poderia ter um número maior ainda de clientes e de circulação na economia, né? Porque ainda tem muita gente que não aderiu a esse tipo de transação, esse tipo de desconto. Sem dúvida. Hoje o consumidor, eu diria que o consumidor ele está menos fiel. E ele está menos fiel porque ele precisa buscar as melhores promoções para gastar menos e conseguir comprar mais. Mas as ferramentas, elas existem. Então, você tem cartão de crédito, você tem alguns varejistas que têm o próprio cartão, você tem outros parceiros que estão dando crédito para esse consumidor consumir, mas você tem isso de uma forma dispersa, que talvez o consumidor não compreenda como essas ferramentas podem ajudá-lo no dia a dia. Né? E o grande desafio é como você organiza isso e coloca isso na jornada do consumidor. Né? Como que esse consumidor, dentro do PDV, dentro do ponto de venda, que é o cenário ali, o contexto dele, é dentro da loja. Então, esse negócio tem que acontecer dentro da loja. É um pouco do que a gente faz hoje na DOTS. Então, um cliente que participa do programa DOTS, ele sabe quanto que os pontos dele valem para ele fazer compras diretamente dentro da loja, ao passar no ponto de venda, e ele também pode usar o DOTS Parcela, que é uma solução que a gente trouxe para o mercado de pagamento sem juros e parcelamento diretamente no ponto de venda. Então, é uma jornada mais fácil, é uma jornada híbrida, você não depende do consumidor se planejar ou ir atrás de um crédito, é zero burocracia, é instantâneo. Então, trazer essa solução de forma organizada, colocando o cliente no centro e fazer esse produto rodar para esse cliente é fundamental para ter sucesso nisso. Então, você tem o cliente na mesma rotina de compra dele, mas com mais benefícios, e o varejista passa a ter um diferencial super competitivo, que é ter o cliente dele com mais acesso às compras. Agora, para a gente ter uma ideia dessa questão do poder de compra, né, Rafael, um dado interessante também, divulgado aí por vocês, é em relação à inflação acumulada, né, o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o acumulado desde a criação, a implantação do real, na verdade, né, em julho de 94, até agora são 30 anos, né, para a gente ter uma ideia aí como vai mudando a questão da moeda, né. Atualmente, a gente usa R$100 para comprar o que na época se comprava com R$12,38. Claro que a gente está falando desse intervalo, né, de 3 décadas, mas é um número que assusta, né, e infelizmente a gente tem também essa inflação crescendo de forma mais acelerada aí do ano passado para esse, né, Rafael, que diminui também bem o poder de compra aí do consumidor, né? Muito, muito. Então, quando a gente pega aqui a cesta de compras passando dos R$800 na cidade de São Paulo, um estudo aqui do Diese também mostra que o salário mínimo, considerando essa cesta de compra e o conceito de um salário mínimo que tem que cobrir educação, saúde, moradia, uma série de coisas, ele deveria ser corrigido em quase 5 vezes o valor dele. Então, a gente está falando de um salário mínimo sair da casa do R$1.400 para quase R$7.000, se fosse feita essa correção. E como a correção não existe, o impacto disso está no consumo dessas famílias, né? Então, são famílias que deixam de consumir, deixam de ter acesso, começa a trocar o formato. Então, uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia é cada vez mais lojas de proximidade surgindo. Tem todo um contexto de urbanização, de prédios, de pessoas que não querem ter carro, que não querem se deslocar e etc., mas também tem um contexto de as pessoas hoje elas fazem muito mais compras de reposição do que de abastecimento. Elas têm que fazer compras menores, compras que cabem na sacola que ela consegue carregar ali no dia e que cabe no dinheiro que ela ganhou na semana. É aquele trabalhador que desce no ponto de ônibus na rua dele, tem uma loja de proximidade com o dinheiro que ele levantou naquela semana, que ele ganhou naquela semana. Ele compra realmente o que precisa e vai para casa, e leva para casa. E quando a gente dá crédito para esses consumidores, o que a gente vê é que esse consumidor volta a fazer uma compra de abastecimento. Ele se estoca, mas além dele se estocar um pouco, e ele se estoca bem menos do que a gente imagina,
o principal, o grande incremento de gasto, e a gente viu que esses clientes que a gente deu crédito, eles gastaram quase 130% a mais, eles voltam a comprar a marca preferida que eles haviam deixado de comprar, eles voltam a comprar itens que eles não compravam mais, entra até um pouco daquela indulgência de poder, né? Nossa, faz muito tempo que eu não compro um chocolate, eu quero ter um chocolate, eu quero ter um biscoito na minha cesta, e esses consumidores voltam a comprar e aumentam a frequência e aumenta o engajamento, e também é uma forma. Por que eu digo que isso passa a ser um grande diferencial para o varejista? Porque atrai cliente novo. Aquele cliente que não consegue comprar, não consegue ter suas compras todas num único local, que está diluindo em 3, 4 canais ou formatos. Parte eu compro no atacado, parte eu compro na feira, parte eu compro no supermercado. A partir do momento que ele tem crédito, ele consegue trazer tudo em uma única compra. Ele ganha tempo, ele ganha agilidade. Então, é um super diferencial e atrai muito cliente novo para o varejista que tem essa solução muito bem trabalhada, muito bem empacotada. E, de novo, como eu disse, dentro da loja, colocando o cliente no centro, numa jornada voltada para o cliente. Ô, Rafael, e às vezes, por exemplo, tem estabelecimento comercial, talvez até os menores, né, que não são de grandes redes, que acham que se colocar esse tipo de programa de descontos, eles acabam perdendo no lucro. Como que funciona isso? É negociado da empresa com essas lojas? O comerciante ele perde mesmo alguma coisa ou não? Como eu falei, os consumidores hoje, eles estão menos fiéis. Eles têm que ir atrás de preço, têm que ir atrás de gastar menos e comprar mais. E a partir do momento que a gente coloca um programa desse, hoje o nosso programa está baseado em 2 pilares. O primeiro é crescer, e a gente ajuda muito a crescer a base desses varejistas com a nossa coalizão. E o segundo é rentabilizar essa base, é fazer esse consumidor concentrar mais compras. Um dado interessante, a gente tem varejistas que têm um ticket médio na casa de 300, 350 reais. Ora, se a cesta básica está custando mais de R$800, significa que esse consumidor está deixando uma boa parte da cesta dele em outros canais. Né? Então, como que esse consumidor traz essas compras para cá? A partir do momento que eu passo a mostrar que aqui ele tem benefício e que esse benefício ajuda ele a comprar mais. Então, hoje na Dots, esses clientes ganham benefícios, esse benefício vale dinheiro. Ele usa esse ponto para pagar diretamente no caixa, ele pode usar para resgatar uma passagem aérea, ele pode usar para fazer uma recarga do celular pré-pago dele, se ele quiser. Então, isso vale dinheiro. Né? E a outra estratégia é aumentar o poder de compra, esse consumidor poder comprar mais. E quando a gente olha isso do ponto de vista de varejo, esse benefício ele tem uma conversão muito maior e com um impacto muito menor em margem. Eu reativar clientes num programa de fidelidade, eu vou ter muito mais sucesso e vou ter um investimento muito inferior àquele que a gente faz de desconto. Porque o desconto, além dele comprometer a margem, ele tem efeito colateral de mercado. Seu concorrente vai te acompanhar, você vai baixar mais, então é o perde-perde. Tá? E quando a gente trabalha os programas, a gente tem outras alavancas mais rentáveis e mais eficazes para se trabalhar, além de oferecer toda essa parte do produto, do acesso ao crédito para o consumidor. Muito bem, eu agradeço ao Rafael Rappi, ele que é diretor de varejo da Dots, falando sobre essa mudança de comportamento, né, do consumidor, apostando aí em troca de pontos, né, programas de fidelidade, para tentar comprar mais com menos poder de compra. Rafael, muito obrigada mais uma vez pela participação, viu? Bom trabalho para você, ótima tarde. Obrigado, boa tarde. Vamos para o último intervalo, agora 3h53.